Glória a Deus. Amém, meus queridos? Abre a palavra do Senhor lá em Mateus 16, 19, que é o versículo chave, né, da nossa caminhada. Mateus capítulo 16, versículo 19. Amém? Todos encontraram? Amém. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Pode tomar assento. Estamos numa caminhada de fé que tem por nome, né, a virada de glória, o último movimento de Deus em 2025. Nós cremos, meus queridos, que o Senhor Ele está trabalhando de uma forma grande sobre a nossa vida, e que até o final do ano, né, até o dia 31 de 2025, falta poucos dias, mas nós cremos que o Senhor Ele pode nos entregar uma vitória, aquilo que nós estamos buscando já há algum tempo. Talvez hoje nós estamos colocando na presença do Senhor, eu não sei o que é, não sei o que você está buscando, mas até dia 31, o Senhor pode entregar em tuas mãos a tua vitória. Basta que nós venhamos crer, se colocar diante do Pai e saber que Ele é fiel, que Ele é justo para cumprir tudo quanto Ele nos prometeu. E a gente precisa entender o que Ele nos prometeu. É isso que nós precisamos ter no coração, não aquilo que nós queremos muitas vezes, né? Que a gente às vezes busca, pede, mas às vezes não é aquilo que o Senhor nos prometeu. Aquilo que nós queremos às vezes não é o que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Mas como Ele é um Pai amoroso, Ele pode até nos dar sim, porque Ele conhece a intenção dos nossos corações. Eu quero pedir para abrir também a palavra do Senhor lá em Salmo, capítulo 37, versículo 5, que vai ser o versículo que nessa noite eu vou estar discorrendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E talvez seja algo, meus queridos, que alguns de nós, ou talvez todos nós, estamos vivendo aquele momento, né, mais apertado em nossas vidas. Mas se de fato nós atentarmos para aquilo que o Senhor fala, o Senhor Ele vai estar trabalhando sobre a nossa vida. Amém? Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? A palavra entrega no original, ela tem algo assim que eu achei algo bem forte, sabe? É algo que pode transformar a nossa vida, se a gente entender bem, né? Deixa eu ver se isso aqui é firme. Imagine que a gente está carregando um peso. Eu entendo assim, meus queridos, que muitos de nós, quando veio para Jesus, estava com um peso muito grande sobre as costas, né? Carregando aquele fardo pesado, caminhando, muitas vezes sem forças mais para continuar carregando aquele peso. Mas a palavra do Senhor, ela dá a entender que a entrega que nós precisamos fazer é mais ou menos que a gente, agora o Rony ele vai representar o Senhor, Jesus, e eu sou aquele homem que vim para Jesus, estou carregando aquele fardo muito pesado, e isso aqui está pesado mesmo, muito pesado, mas o Senhor ele vai receber isso de mim, porque eu vou fazer mais ou menos como a palavra do Senhor dá a entender, né? Quando a gente vem pesado e o Senhor está ali, vem um pouquinho mais para cá, para que todos possam ver, né? A gente vem andando e vai meio que rolando aquele peso de cima das minhas costas. Eu vou entregando tudo para Jesus. É rolar. Sabe quando algo que está muito pesado sobre nós, nós lançamos assim. E é dessa forma, meus queridos, que o Senhor falou comigo, que quando nós estamos nos colocando na presença do Senhor, a gente vem dessa forma, a gente vem sobrecarregado, com peso, situações difíceis, talvez lá desde a nossa meninice, né? Eu já me converti mais com 23 anos, 22, então aquilo foi pesado e a gente vem vindo com aquilo carregando. Mas quando a gente chega na
fato a gente abre o nosso coração para que o Senhor possa operar, é isso aqui que acontece. O fardo, o peso, já não está mais sobre as minhas costas, mas agora o Senhor está carregando, porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as coisas, tudo aquilo que nos causava mal, aquilo que nos feria, aquilo que nos machucava, Ele levou sobre si. E sabe o que acontece, meus queridos? Há muitas pessoas ainda que estão carregando esse peso sobre as costas e ainda não conseguiu se desfazer disso. Mas eu quero te falar que nessa noite o Senhor está aqui, e tudo aquilo que está te atrapalhando, todo o peso que está sobre você, toda a dúvida, o Senhor Ele está levando sobre Ele, sabe? Mas você precisa ter esta ação, a ação de rolar de cima de você, tirar de cima de você e colocar sobre o Senhor. Porque, meus queridos, com certeza eu e você não damos conta. É só o Senhor que pode de fato nos dar sustento, nos dar força, fazer com que nós possamos caminhar firmes na presença dEle. Amém? Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Obrigado, em nome de Deus. Amém, meus queridos? É isso que dá a entender. E quando eu fui buscar, porque tem algumas palavras que a gente precisa entender ela na profundidade. E esse rolar, a entrega, né, que Jesus fala, é isso. É entregar o fardo ao Senhor e confiar. Não é aquela entrega que nós fazemos, né? Entrega e daqui a pouco começam as dúvidas, as situações adversas se levantam e eu vou lá e opa, Senhor, me devolve aqui que está demorando demais. Então eu pego novamente o fardo e a vida continua. E não é isso, meus queridos, que o Senhor tem para mim e para você. E aí eu pergunto nessa noite: qual é o fardo que está sobre a tua vida? O que está te incomodando? O que está fazendo você travar, ficar estagnado, parar? Eu falei aqui de pessoas que quando vêm para Jesus, e é assim que as pessoas, quando chegam na presença do Senhor, estão. Eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Peregrino, né? Ele tem muita coisa ali, mas eu acho interessante a situação, ele com aquele fardo todo, né? Andando o filme todo praticamente, e quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, aquele fardo cai das costas. E é assim, meus queridos, quando a gente vem para Jesus, a gente vem todo estipulado, né? Todo destruído, a gente vem de fato desmontado. Mas quando a gente se entrega na presença do Senhor, aquilo que nos trazia, nos causava mal, aquilo que fazia com que muitas vezes nós viéssemos a ficar prostrados, o Senhor Ele tira. E hoje não era mais para que nós viéssemos estar assim. Mas aí entra um outro ponto que Deus falou no meu coração e eu comecei a entender um pouco disso. Hoje, meus queridos, há muitas pessoas, filhos de Deus, servos de Deus verdadeiros, genuínos, mas que estão sobrecarregados, carregando muitas vezes fardos que não são seus, algo que não é dele, mas ele tomou sobre si aquilo e ele está dessa forma. Ele está pesado, andando, já não consegue mais andar, e aí eu entendo porque algumas pessoas que já foram muito ativos no ministério, trabalharam muito, fizeram muito pelo Senhor, né, para a obra do Senhor, não pelo Senhor, mas fizeram muito para a obra do Senhor, foram grandes cooperadores na obra, e hoje eles estão parados, totalmente parados, já não conseguem mais caminhar, já não conseguem mais fazer aquilo para que foi chamado. E eu estou falando, meus queridos, de pessoas que vão sim para o céu, mas que aqui eles estão passando por momentos de muita tribulação, e há algo que está sobre a vida deles. E eu quero dizer, meus queridos, eu não sei como é que está a tua vida nessa noite, qual é a situação que você está vivenciando, qual é o teu momento, esse momento que você está passando. Se esta carga está sobre você, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Ele sim pode carregar o nosso peso,
que não é mais nosso. Quando a gente toma novamente, meus queridos, de volta aquilo que a gente já confiou ao Senhor, isso mais ou menos que quer dizer assim: Senhor, eu não confio em Ti. Eu acho que a coisa está demorando a acontecer, parece que tudo parou, não está mais andando. E não é isso, meus queridos, que o Senhor Ele tem para mim e para você. Quando lá nós entregamos a nossa vida ao Senhor, foi um momento onde o Senhor começou a trabalhar de forma extraordinária. Grandes maravilhas aconteceram. Muitos de nós que aqui estamos fomos curados. Curado no corpo, curado na alma, transformado, restaurado a vida familiar, e muitos estavam destruídos, pessoas que estavam vivendo uma situação ruim na parte financeira, estavam desempregados. O Senhor foi lá, abriu uma porta de emprego, e o Senhor começou a abençoar, e aquela pessoa começou a caminhar. Mas no decorrer da trajetória, meus queridos, pelos ruídos da vida, pelas situações que foram se levantando, a pessoa começou a parar novamente. Mas não, se você vive esse momento, não pare, continue firme, porque o Senhor Ele está trabalhando de uma forma extraordinária. A gente não entendeu ainda, talvez a gente não entendeu o agir de Deus sobre a nossa vida. Parece assim, meus queridos, que às vezes o Senhor está em silêncio. Sabe quando a gente às vezes exclama, a gente busca e parece que o Senhor não está ouvindo? Talvez o nosso amigo, talvez a nossa família, eles não nos ouvem. As pessoas não conseguem compreender muitas vezes aquilo que nós estamos passando, a situação que nós estamos passando. Mas eu quero te dizer, meus queridos, que o Senhor sim está te ouvindo. O Senhor sim, Ele está atento a todos os movimentos, tudo aquilo que está acontecendo sobre a tua vida, aquilo que está te afligindo, o Senhor sabe. Mas sabe qual é, quando Ele vai trabalhar? No momento que Ele sabe que precisa entrar e fazer aquilo que é necessário. Muitas vezes nós precisamos passar por algumas situações, e não é porque o Senhor é mau, é porque o Senhor permite, meus queridos, para que nós venhamos a crescer. Se a gente for analisar, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, caminhando numa direção, dando voltas, porque eles não entendiam e não compreendiam aquilo que o Senhor queria fazer. Era algo que era para ser rápido, mas eles acabavam voltando para o mesmo caminho. E isso muitas vezes acontece comigo e com você. O Senhor tem um projeto, tem algo para se concretizar e algo para acontecer rápido, mas muitas vezes a gente começa e vai indo, a gente volta para o mesmo lugar. Começa as dúvidas, começa as situações a acontecerem, começa novamente nós a buscarmos aquilo que nós já colocamos na presença do Senhor no dia, e nós voltamos para o mesmo lugar, e o milagre não acontece. E é por isso que parece que o Senhor não está nos ouvindo, mas Ele está nos ouvindo. É que nós precisamos, meus queridos, de fato, entregar tudo na presença do Senhor. Não é entregar um pouco. Sabe que eu e você, nós temos essa mania. Nós até falamos, eu já me entreguei na presença do Senhor. Mas será que nós nos entregamos mesmo? Será que eu entreguei a minha família na presença do Senhor? Entreguei a minha finança na presença do Senhor? Será que eu me entreguei por completo na presença do Senhor? Porque a palavra entrega ali é entregar tudo. É tudo, é se colocar na presença do Senhor. Não é só uma parte da tua vida. O que acontece muitas vezes é que nós agimos por conveniência. A gente entrega aquilo que é conveniente, aquilo que, isso aqui o Senhor pode mexer, isso aqui está nas tuas mãos, Senhor. Essa entrega aqui, o Senhor está contigo. Mas tem coisas, meus queridos, nas nossas vidas que nós precisamos entregar, e precisamos fazer esta análise do que nós estamos retendo. O que nós estamos retendo? Será que a nossa família ainda não está diante do altar do Senhor?
Será que o nosso trabalho ainda não está na presença do Senhor? As nossas finanças, o ministério que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade, será que eu que estou conduzindo? Estou levando com a minha força, com a minha sabedoria? Será que é isso que está acontecendo? Ou eu já me prostrei diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou nada, não sei nada, se sou alguma coisa é porque o Senhor é Deus em minha vida, se sei alguma coisa é porque o Senhor é que fala comigo. É essa entrega, meus queridos, é saber que quando nós entregamos na presença do Senhor, de fato nós confiamos que o Senhor está trabalhando. É o Senhor que está trabalhando, e Ele vai trabalhar no momento correto, não é no nosso momento. E é nessa parte muitas vezes que nós nos apegamos, quando não acontece. Busquei, clamei, mas não aconteceu, então eu pego de volta. Não, meus queridos, entregou. Uma vez entregue nas mãos do Senhor, Ele vai trabalhar até o fim, até o dia que ou Ele nos levar desta terra, ou o dia que Ele vir buscar a sua igreja. Precisamos estar nesta fé, crendo que Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele nos prometeu, que Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele já colocou sobre as nossas vidas, e Ele vai fazer. Não volte atrás, não deixe para trás aquilo que Ele já fez, deixe para trás aquilo que te afasta dele, porque de fato tem coisas que nós estamos carregando, tem fardos que nós estamos levando, que só está nos atrapalhando, está fazendo com que nós venhamos a parar, está fazendo com que nós venhamos a ficar lentos muitas vezes, e não cumprir o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. O Senhor não te chamou, meu amado e minha amada, simplesmente para você estar sentado num banco. Não, o Senhor te chamou para uma obra, o Senhor te chamou para ser um homem e uma mulher de Deus, para pregar a palavra dEle, para ser agente dEle aqui nessa terra. Então se coloque na presença do Senhor, deixa o Senhor operar sobre a tua vida, se entregue mesmo na presença dEle, não deixe que nada venha te atrapalhar. Amém? Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! O Senhor, Ele não coloca nada pesado sobre você. Se algo está pesado sobre a tua vida, é porque não foi o Senhor que colocou. Talvez você buscou novamente aquilo que você já entregou um dia, mas o que Ele colocou sobre a tua vida é bênção. O que Ele colocou sobre a tua vida é algo que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, e isso é leve. Talvez o teu ministério, talvez a tua família, talvez o trabalho, não sei o que o Senhor já colocou sobre as tuas mãos, para que você venha a fazer. Mas, meus queridos, continue firme, não volte atrás, porque se há algo aí que está te atrapalhando, se há algo que está te freando nesta caminhada, não foi o Senhor que colocou. Entenda, é algo que você está levando e não é o que o Senhor tem. Entrega na presença do Senhor, porque o que o Senhor fez sobre a tua vida é algo leve, é para facilitar a tua vida. Ali quando eu fiz com o Rony, representando Jesus, é isso. Aquilo que estava sobre a minha vida pesado, agora é o Senhor que está levando, já não é mais eu. Então, meus queridos, a nossa caminhada ela já é leve, é uma caminhada tranquila, com algumas situações que se levantam muitas vezes, é verdade, mas em nenhum momento Ele vai te deixar sozinho, em nenhum momento Ele vai te abandonar. O homem te abandona, a família muitas vezes nos abandona,
Aqueles que estão ao nosso lado, que andam conosco, nos abandonam. Mas o Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. Amém? Eu quero falar, meus queridos, sobre 3 pontos que estão nesse versículo aqui, que eu achei bem interessante, que talvez vai abrir a nossa mente para aquilo que o Senhor, Ele quer fazer sobre nós. A primeira parte é: entrega o teu caminho ao Senhor. A recomendação bíblica é para entregar o caminho, não apenas uma parte. Entrega o teu caminho. O que está na tua vida que ainda você não entregou? Entrega. Entrega na presença do Senhor. Essa é a primeira parte. O entregar é o deixar nas mãos do Senhor, porque aí o Senhor vai estar trabalhando. Não é entregar algumas coisas, é entregar tudo. Entrega tudo nessa noite na presença do Senhor. Como você entrou aqui, eu não sei. Não sei como está a tua vida, o teu coração, a situação. Mas o que eu sei, meus queridos, que a partir do momento que você sair por esta porta, se você entregar na presença do Senhor, entregar ao Senhor aquilo que está te atrapalhando, entregar todo o teu caminho, toda a tua vida na presença do Senhor, você vai sair leve. Você vai sair transformado e você vai ser outra pessoa. Você vai ser alguém que vai fazer a diferença lá fora, na tua vizinhança, dentro da tua casa. Você vai ser alguém que vai ser um transformador, um agente do Senhor. É para isso que o Senhor está nos chamando. Muitas vezes Deus não está agindo em nossas vidas devido ao fato de nós mesmos estarmos enganando. Nós mesmos achando assim: eu já entreguei tudo. Mas a verdade é que nós não entregamos. Você tem certeza que você entregou tudo ao Senhor? Ou tem alguma coisa que você está segurando, ou já tomou de volta? Porque parece que não aconteceu. Às vezes, meus queridos, o inimigo das nossas almas, ele traz coisas sobre nós, coloca peso sobre a nossa vida, que não é o Senhor que coloca. Ele coloca algo sobre nós para fazer com que nós venhamos a ficar retraídos, achando que nós não podemos, não sabemos, coloca dúvidas em nosso coração, sentimentos sobre o nosso coração, para que a gente estagne, pare e não caminhe mais, porque parece que as coisas não acontecem. E em alguns momentos também, Ele coloca em nosso coração, Ele diz assim: tu já entregou tudo, não precisa entregar mais nada. Deus não está fazendo, mas tu já entregou tudo. E isso há um sentimento no nosso coração, um sentimento de engano muitas vezes, porque parece que a gente fez, vem aquele, parece um ego assim que sobe sobre a nossa vida, e a gente diz: não, eu já me entreguei totalmente, e não me entreguei. Tem coisa ainda que eu estou segurando. Mas nessa noite, meus queridos, entrega tudo. Coloca tudo na presença do Senhor. E não deixe que nada venha te afastar da presença do Senhor. Nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque é coisas grandes. O Senhor te chamou para uma obra. O Senhor não tirou você lá do mundo, do lamaçal do pecado, simplesmente para você se dizer assim: eu sou um filho de Deus. Não. Nós somos chamados para gerar. Eu e você, nós somos chamados para fazer discípulos, trazer pessoas para a presença do Senhor, levar o conhecimento do Senhor àqueles que não têm, trazer esperança às pessoas que estão sem esperança, falar do amor do Senhor para aqueles que já não têm mais vontade de viver. É para isso que o Senhor te chamou, meus queridos. É para esta obra. Por isso, se coloque totalmente na presença do Senhor. Faça essa entrega, se assim você não fez. E se você fez, louvado seja o nome do Senhor. Espera que no momento certo o Senhor estará trabalhando de forma extraordinária sobre a tua vida. Aqueles que talvez estão duvidando se Deus é Deus na tua vida, eles vão ver a glória do Senhor se manifestando na tua casa, na tua família. Sabe aquela pessoa
pessoa que você está orando, você está clamando para que ela venha se converter, o Senhor vai estar tocando naquele coração, porque você é um homem e uma mulher de Deus, alguém que se entregou na presença do Senhor sem reservas, alguém que não está olhando mais para as circunstâncias, mas está de olho fito na presença do Senhor. Aleluia. Olhando para o Senhor e sabendo que no momento certo o Senhor estará trabalhando sobre a tua vida. Se coloque na presença do Senhor. Aleluia. A segunda parte, confia nele. Confiança é a soma de duas palavras, com e fiança. Confiar em Deus é confiar no seu caráter e esperar no seu agir. Deus é a nossa garantia, o nosso fiador. Deus, Ele é fiel. Confiar nele, naquilo que Ele diz em Sua palavra, é a única opção de vitória de um crente diante das provações da vida e da morte. Fiador, meus queridos, não é aquele que, quando a gente vai fazer uma compra e a gente não tem um nome bem legalzinho, ou talvez seja uma compra muito grande, que precisa de alguém que tenha um poder de compra maior, não é aquela pessoa que vai dar um aval para você comprar. Esse é um fiador, e esse é Deus para comigo e com você. Ele é aquele que nos garante, Ele é aquele que diz: não, esse é o meu filho, é a minha filha, ninguém toca nele. Esse é o meu filho, minha filha, alguém que eu tenho estima por ele. É Deus que já peleja as nossas lutas, é Deus que já trabalha naquilo que nós não podemos trabalhar, porque a nossa confiança é plena nele, a nossa confiança está nele. Nós não cremos mais na nossa força, no dinheiro que talvez nós temos no banco, amém? Todos têm, glória, amém? Naquela conta cheia de dinheiro lá, não é naquilo mais que nós confiamos. Não confiamos nas pessoas simplesmente que estão do nosso lado, e sim, devemos confiar, mas não é a nossa confiança plena nisso. A nossa confiança agora está no Senhor, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que trabalha sobre as nossas vidas, é Ele que está cuidando da tua família, cuidando do teu trabalho, é Ele que está te impulsionando no ministério, naquilo que o Senhor, Ele já colocou sobre as tuas mãos. Então, meus queridos, confia nele. Quando você entregou, é isso que nós precisamos fazer. Primeiro a gente entrega, agora a gente confia. A gente sabe que é Ele que está cuidando, e quando Ele cuida, nada acontece. Se Ele permite alguma coisa sobre a nossa vida, se Ele permite que algo aconteça, mas é para o nosso crescimento, não é mais para que a gente venha ficar sofrendo, chorando, cabisbaixo, e isso pode acontecer. Muitas vezes a gente está triste por algumas situações que decorrem, acontecem na nossa vida, mas são momentos, pequenos momentos, são situações que às vezes acontecem, que naquele momento nos deixam tristes, sim, mas daqui a pouco nós já estamos caminhando, já estamos firmes novamente, sabendo que aquele Deus que é fiel e justo, Ele está trabalhando sobre a nossa vida, amém? Então, meus queridos, confia no Senhor, não deixe o desânimo, não deixe a tristeza, não deixe as situações que nos arrodeiam no dia a dia tirar esta confiança. Não deixe o inimigo colocar coisas no teu coração, não deixe as pessoas, porque sabe que há pessoas muitas vezes que estão ao nosso redor, que lançam palavras, pessoas que de vez nos impulsionar para ir para a frente, elas nos seguram para vir para trás. Há pessoas, e às vezes não é por maldade não, meus queridos, é pessoas que às vezes não, sabe, aquela pessoa que não tem um desconfiômetro, fala o que quer, fala o que pensa, e às vezes essas palavras machucam, e acaba que a gente fica triste, desanimado. Mas não deixa, meus queridos, confia no Senhor,
Caminhe nesta força, sabendo que é Ele que está trabalhando sobre a tua vida, é Ele que está movendo o teu coração, é Ele que está tratando naquela área que às vezes a gente não dá conta, e não dá conta mesmo, porque esse é o problema. Quando a gente não confia naquele que cuida das nossas vidas, a gente começa a desanimar, porque a gente não consegue, meus queridos, com a nossa força. Se não fosse o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa vida, nós já estávamos perdidos, porque é Ele que vai lá naquele cantinho, sabe, do nosso coração, quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, Ele vai lá, cuida da gente. Tem momentos que a gente não consegue orar, porque não vem mais palavras, só há aquele choro, mas é naquele momento que Ele pega aquele nosso choro e leva na presença do Pai, um Pai que é fiel, um Pai que cuida da gente, e o Pai ouve a nossa oração, uma oração silenciosa muitas vezes, uma oração sem palavras, somente em lágrimas, mas Ele continua cuidando da gente e vai trabalhando, Ele vai manifestando no poder e maravilhas vão acontecendo. E quando a gente menos espera, a bênção está sobre a nossa vida. Amém? A terceira parte, e o mais Ele fará. Em nenhum lugar das Escrituras Deus diz que fará a nossa parte. Aquilo que cabe a nós fazer, nós precisamos fazer. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele vai fazer, só que a tua parte precisa ser feita. E eu quero te dizer nesta noite qual é a parte que você precisa fazer. A parte que você precisa fazer, meus queridos, é a primeira, é entregar. Porque às vezes a gente não tem força para fazer as coisas grandes, mas faça a pequena. A pequena talvez seja maior para você e a mais pesada, mas é a entrega. Comece pelo começo, comece se entregando. Aqui Josué, ele estava naquele momento de dúvida dele. Sabe aquele momento que o Senhor coloca uma missão sobre a nossa vida? Ele coloca um trabalho sobre nós, Ele coloca algo para que nós venhamos fazer, e a gente se sente tão pequeno, e nós somos mesmo, mas a gente se sente tão pequeno que eu não vou conseguir fazer. Não sei fazer, não sei falar, não sei orar, não sei pregar, não conheço, não sei, e começam as dúvidas, começam as situações, mas o Senhor só diz assim: olha, meu filho, tem bom ânimo, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Aonde quer que você andar, eu vou estar contigo. Quando o Senhor te chamou para algo, meus queridos, não foi pela tua força, não foi pela tua lindeza, o teu rosto resplandecente, pela tua altura, não foi pelas qualidades, mas sim pelo teu potencial, pelaquilo que você sabe e pode fazer. É por isso que o Senhor te chamou, porque o Senhor tem algo para a tua vida. Você não está aqui simplesmente para ouvir esta palavra, você não está aqui simplesmente porque foi falado que até o dia 31 algo vai acontecer sobre a tua vida. Amém? Amém. Deus vai manifestar da glória sobre a tua vida até dia 31. Mas não é só por isso que você está aqui. Você está aqui, meus queridos, porque o Senhor te chamou dentro de um propósito. O Senhor te chamou para fazer algo grande dentro da obra, dentro do ministério. Então, meus queridos, entrega na presença do Senhor, confia nele, que aquilo que você precisa, Ele já está fazendo, Ele vai fazer, o mais Ele fará. O que você está precisando? O que você está buscando na presença do Senhor?
O que está te incomodando? O que você colocou na presença do Senhor até dia 31? Porque é essa a caminhada de fé que nós estamos fazendo. Você acredita? Você crê que o Senhor até dia 31 pode manifestar? Aleluia! Então continue nessa fé, continue nessa caminhada, porque o Senhor no momento certo, Ele vai trabalhar de uma forma grande, vai alcançar o teu familiar, vai acertar aquelas finanças que estão atrapalhadas, vai abrir uma porta de emprego, vai curar a tua vida, vai curar a tua alma, o coração, vai manifestar de poder sobre a tua vida. No momento certo, Ele vai fazer, o mais Ele fará. Amém? Se coloque em pé na presença do Senhor. Já quero chamar o obreiro Rony, a obreira Priscila aqui comigo aqui em cima. Quero pedir, meus queridos, que você saia do seu lugar nesse momento.